Oi, tudo bem? Hoje quero falar da vida do Guy de Maupassant, usando esta edição aqui dos 125 contos do Guy de Maupassant, escolhidos por Noemi Moritz Kohn, traduzidos por Amilcar Betega. Esta edição da Companhia das Letras é de 2006. Quem foi Guy de Maupassant? Aqui nós temos a foto dele, né? Desse grande escritor francês. O nome dele completo era Henri René Albert Guy de Maupassant. Ele nasce na metade do século XIX, 1850. E o local do nascimento já causa controvérsia entre os estudiosos. A mãe diz que ele nasceu no Château de Mirosmesnil, nas cercanias de Dieppe. Já os estudiosos dizem que ele nasceu na cidade de Fécamp, cidadezinha aí de pescadores, à beira do mar, um lugar rodeado assim de pessoas do campo. E colocam que ele nasceu na casa da avó. Até a rua eles colocam. Rua Sur-les-Bois, hoje Guy de Maupassant. A mãe, que era uma entusiasta da nobreza, chamava-se Laure. Ela quis trazer esta áurea, né, de nobreza ao nascimento do filho. Também ali, o segundo irmão dele nasce num outro castelo, né? O irmão dele chamava-se Hervé, nascido em 1856, 6 anos depois, no Château de Granville-Amouville, perto do Havre. Nessa região do Havre, do porto francês, aí da Normandia, do Canal da Mancha, os irmãos vão passar a infância, o Hervé e o Henri, né, o Guy de Maupassant. Os dois irmãos, o Henri e o Guy de Maupassant, eram o mais velho. Só que o lar deles era muito conflituoso. Era um lar problemático, né? A mãe era dada a excessos, porém o Guy de Maupassant adorava essa mãe. O pai era bem distante, tanto que o Henri chegou a duvidar da sua ascendência, né? Então nós temos aí uma família problemática e os meninos crescendo ali nesta região, a região aí dos pescadores, e o mar vai ser constante na obra do Guy de Maupassant. Essa presença do mar, destas pessoas aí da Normandia, desta região, vão aparecer muito aqui nos escritos e nos contos do Guy. Aqui nós temos, então, esta Madame de Maupassant, a Laurie, de Pontevin, nascida em 1821, era uma mulher culta, mulher delicada. Ela provinha de uma família normanda. Então os normandos vão estar bem presentes na obra. Após o casamento, esta mulher, a mãe do Guy de Maupassant, ela desenvolveu sintomas claramente neuróticos. Enxaquecas, crises nervosas, levavam-na a encerrar no quarto durante dias e a tentar o suicídio várias vezes. Numa das vezes ela tentou usar o próprio cabelo, que era bem longo, para se enforcar. Então Maupassant, por toda a vida, vendo a mãe dessa maneira, ele vai ser muito afeiçoado a ela. E com ela ele vai passar longas temporadas de férias, vai trocar com ela também uma extensa correspondência. E é interessante que esses personagens trágicos, como a mãe, vão aparecer nos contos também. O pai de Guy de Maupassant chamava-se Gustave de Maupassant. Também nasceu no ano de 1821, tinha a mesma idade, né, da mãe do Guy, e ele provinha da Lorena. O pai morre em 1899. A sua família havia se instalado na Normandia na geração anterior. Então, esse povo bem forte, bem rude, povo corajoso francês da Normandia, estão aqui representados já na família do Guy. A mãe morreu em 1903, o pai morre em 1899. Aqui nós temos a mãe obcecada, como eu falei, pela aristocracia. E ela exigiu que o marido pesquisasse as origens da família. Então, de fato, vai aparecer ali um título de nobreza que foi concedido a alguém em alguma geração anterior da família Maupassant, ainda na Lorena, no ano de 1752.
Então, quando ela descobre isso, que alguém tem o título de nobreza, então nós vamos ter o de aqui no nome, Guy de Maupassant. O de significa então que a pessoa pertence a uma nobreza. Então, aqui o menino vai ter esse de no nome. O pai, ele adquire o direito de usar o de no dia 9 de julho de 1846. Então ele usa essa partícula no nome e isso vai passar para os filhos. O casamento com Laure se deu no dia 9 de novembro de 1846, o casamento dos pais. Em 1846, o Guy nasce em 1850. O pai revela-se após o casamento um homem fútil, volúvel e perdulário. Então a mãe se decepciona, né? Ela fica espantada com essa mudança que ocorre aí no seu esposo. Em 1859, o pai empregou-se em uma agência de câmbio parisiense e depois ele vai se associar a esta agência. Guy o acompanha e por um ano em Paris ele frequenta o Liceu Napoleão. Então ele muda com o tempo com o pai lá para Paris. Em 1860, o menino tem 10 anos, seus pais se separam e as crianças ficam com a Madame de Maupassant em Étretat. Então nós temos aí como eu falei, né, uma infância problemática e o Guy indo morar com a mãe. As crianças, ele e o Hervé morando com a mãe. O Guy então vai retomar os estudos em Étretat, assistido, né, acompanhado aí pela mãe e por um abade. Em 1863, ele é enviado a um colégio interno eclesiástico em Yvetot. Então você vê que o menino já passa por vários colégios, uma infância turbulenta, né? A atmosfera daquele colégio, uma atmosfera piedosa, reclusa, assim também como os colegas que se preparavam para a vocação sacerdotal, não lhe agradam. O Guy não tem vocação para o sacerdócio. Desse período melancólico, de seus 13 aos 18 anos, ele então começa a escrever os ensaios poéticos. A verve poética se brota nesse ambiente recluso, de inspiração simbolista. Então ele gosta muito dos poetas simbolistas, isso vai aparecer nos seus primeiros poemas. A cada verão ele vai então à casa da avó, ou à adorada casa de Vergy, adquirida por seus pais em 1860 em Étretat. Tem alguns lugares, né, a avó, essa casa lá em Étretat, onde ele consegue, né, se relaxar um pouco. Na agitada cidade balneária de Étretat, nos períodos de férias, Maupassant tem a oportunidade de conviver com o fundador do jornal Le Figaro, com o diretor da Gazette de Paris, com Offenbach. Então ele tem várias pessoas que já começam aí de adolescente, entrando na juventude, a conviver. Ele é um poeta, ele já tem esse desejo da poesia. Ele vê ali na cidade balneária de Étretat, na praia, alguns pintores importantes, como Corot, Courbet, Monet, pintarem suas telas. Então ele já começa a ter esse olhar para a arte também. Ele passeia em seu barco, que vai ser sempre uma atividade esportiva que ele vai primar muito, sempre acompanhado do seu cachorro Mato. O cachorro chamava Mato. Ele lê com calma e se banha nas águas do mar. A água, gente, está sempre aqui nos poemas como um símbolo muito forte. Ele era um esportista e excelente nadador. Participou do salvamento de pessoas imprudentes que se atiravam às águas perigosas do Canal da Mancha. Numa dessas ocasiões, ele conhece o poeta inglês Charles Swinburne, uma espécie de maldito refinado, né? Um poeta maldito da Inglaterra, à la Edgar Allan Poe, que também é uma influência aqui no Guy de Maupassant. A refeição oferecida como agradecimento pelo resgate do Charles Swinburne é surpreendente, um assado de macaco. Como sobremesa, o jovem observa, em meio aos enfeites espalhados pela casa do estranho hospedeiro, uma mão de um esfolado. São todos temas aí para os contos dele depois, né? Então ele vai para a casa do Swinburne para esse jantar e ele oferece macaco para o Guy de Maupassant.
ele vê essa mão de alguém que foi esfolado vivo. O objeto fascina e será retomado então em 2 contos conhecidos como contos de cunho fantástico. A Mão do Esfolado é um conto e um outro conto, A Mão, que são contos impressionantes também. Em 1868, ele está com 18 anos, né? Ele é encaminhado ao Liceu Cornell, em Rouen. Os 14 meses que o adolescente passa ali, como interno da classe de retórica, exprime uma virada importante em sua vida. Lá no Liceu Cornell, ele vai então começar a mudar totalmente assim a sua vocação, não mudar a vocação literária, né? A sua inclinação poética. 2 homens que, por seus ensinamentos simples e luminosos, me deram a força de sempre tentar. Então ele vai começar aqui a se jogar mesmo na escrita, né? Esses 2 homens luminosos foram o Louis Boileau e o Gustave Flaubert. O Gustave Flaubert, por sinal, vai se tornar o grande tutor do Guy. 2 mestres apaixonados pela literatura que modificaram a alma do jovem Guy de Maupassant. O poeta Louis Boileau, autor de Mélanie e Le Fossil, conservador da Biblioteca Municipal de Rouen, é quem acolhe seus primeiros versos. Então ele vai observar a inclinação poética do Guy. E o Flaubert, amigo de longa data da mãe do Guy, da Laure, e dos Le Poitevin, ele vai, o Flaubert, Gustave Flaubert, né, autor aí da Madame Bovary, ele mesmo, né, ele vai frequentemente à casa deles em Rouen e confabula com os amigos. Então nós temos aqui o Guy formando essa tríade de amizade, né, com o Louis Boileau e o Flaubert. Eles caminhavam pela praia, pelas ruas mal afamadas da cidade. O Guy é um jovem, fica entusiasmado pela poesia, pela escrita, e esses 3, né, formam uma união, um grupo, né, um grupo aí de literatos apaixonados pela vida, pela literatura e por esse mundo burguês francês, né, no caso. Em julho de 1869, infelizmente, Louis Boileau, ele morre subitamente e, malgrado a tristeza, o Guy, ele vai, né, passar com sucesso em seu bacharelado em Caen. Então, ele vai ter que mudar. Então aqui dura pouco tempo nessa união dos 3 escritores. O menino, né, o jovem Guy, ele é ainda um pupilo desses outros, né? O Gustave Flaubert, que havia sido um amigo íntimo de Alfred de Le Poitevin, o tio do Guy, que morreu em 1848, ele assumirá então a instrução literária do jovem escritor. E é interessante nós observarmos isso. Vai ser o Gustave Flaubert que direcionará o Guy quando ele deve publicar tal obra, ele vai revisar no sentido de ler as obras, os poemas do Guy, os contos, né? Em outubro de 1869, o Guy inscreve-se na Faculdade de Direito de Paris e instala-se na rua Monceau, dividindo apartamento com o pai e vivendo da parca pensão que ele lhe dá. Então ele volta aqui a conviver com o pai em 1869. Tem que morar em Paris, né? Ele quer estudar direito. E a guerra, então, franco-prussiana estava no auge. E Guy é mobilizado. Em julho de 1870, a guerra franco-prussiana também é um tema interessante aqui nos contos. Inclusive o famoso conto Bola de Sebo vai retratar a opressão, né, dos franceses diante aí desta guerra. Em 1870, então, Guy foi mandado aí para o serviço de intendência em Rouen. Ele foi mobilizado para lutar nesta guerra. Vai para Rouen e participa sob o inverno rigoroso da campanha Noire, uma experiência brutal e assustadora, que será retomada em vários dos seus contos, como eu falei, o Bola de Sebo e outros. O Guy, então, ele tem uma experiência de guerra e isso vai traumatizá-lo. No conto Mademoiselle Fifi, a mãe Sauvage, o pai Milon, 2 amigos, a aventura de Walter Schnaps, Santo Antônio e um duelo,
São contos que trazem esse pano de fundo da Guerra Franco-Prussiana. Estão aqui esses contos também. Em 1870 que estoura esta guerra. O Guy, então, foi desmobilizado em 1871, em novembro. E ele mantém, assim, junto com Flaubert, totalmente a parte da insurreição da Comuna de Paris, que marca o fim da guerra. Lembra lá Os Miseráveis, do Victor Hugo? Essa época da Comuna. Então eles ficam à parte de tudo isso, eles estão cansados dessa situação de guerra. Para se sustentar, ele vai assumir então um emprego burocrático, graças à intervenção do Flaubert, que lhe garante uma renda mensal de 125 francos. Então aqui nós não sabemos, parece que ele abandona o curso de Direito, né, devido também à eclosão desta guerra. De início ele trabalha no Ministério da Marinha e depois é transferido para a Instrução Pública. Então aqui nós temos o Guy como funcionário público. Ele vai trabalhar nesse emprego burocrático por um longo tempo e à medida que ele trabalha e mora lá em Paris, vai escrevendo seus contos. Pressionado pela mãe e depois de muita hesitação, o Flaubert aceita o Guy como pupilo, mas lhe impõe duas condições: a de que escreva ininterruptamente. Escreva sempre, todos os dias. Sempre tem algo novo para você colocar no papel. E que não publique os seus resultados. Então, é esta condição. Eu vou tornar mestre do instrutor do Guy, mas que ele escreva sempre, mas não publique. Esse programa austero parece ter sido conveniente para a preparação do jovem, e apenas duas narrativas de cunho fantástico, nas quais se revela uma forte influência do romantismo, principalmente do E.T.A. Hoffmann, são publicados nessa década em que o Guy trabalha no serviço burocrático. Em 1875, sob o pseudônimo de Joseph Prunier, Maupassant lança um conto, A Mão do Esfolado. Lembra lá que ele visitou a casa do Swinburne, tinha a mão de um esfolado, então ele cria um conto sobre aquilo. E o outro conto, Dr. Heraclius Gloss, só lança nessa década de 1870, né, a década de 70, ele lança esses dois contos. Da mesma forma, a fauna dos ministérios, esse trabalho, os pequenos burgueses, que ele aprender a conhecer tão bem nesse serviço, ao longo daqueles 10 anos, se revelará um material importante na sua obra. Então, enquanto trabalha ali nesse serviço entediante, ele vai conhecendo, vai analisando as pessoas, colocando no papel. Depois ele desenvolve tudo isso em contos como Os Domingos de um Burguês de Paris, Condecorado, O Guarda-Chuva, O Protetor, Uma Aventura Parisiense, A Cavalo, O Colar ou O Assassino. Então nós temos vários contos aqui na obra do Guy de Maupassant que refletem tudo aquilo que ele vê, tanto os pescadores lá da infância, como os normandos, o pessoal do Canal da Mancha, o mar, agora os pequenos burgueses desse ano, nessa década de 70, em que ele trabalha no serviço público, ele coloca também todas essas situações aqui dentro dos contos. Para além das horas tediosas desse emprego no escritório, das longas noites nas quais escrevia à luz de lamparina, não tinham aqui energia como nós, né? As visitas à casa do Flaubert lá em Croisset, que é também uma casa mítica, né? Um lugar até hoje visitado, que é o lugar onde o Flaubert se refugiou com a sua mãe também para escrever. Viveu a vida inteira ali, né? Exilado em Croisset, durante as quais ele recebia os conselhos do mestre Flaubert. Maupassant encontrou outro poderoso passatempo lá da infância, a canoagem, da juventude também, que ele gostava, né? Então ele começa aqui a exercer esse passatempo com mais afinco. A cada fim de semana ele vai à cidade balneária de Étretat, segue remando pelas encostas do rio Sena em direção a Château, Bougival, Ilha de Pequet, onde encontra seus camaradas, seus amigos Léon Fontaine e Robert Pinchon. Aliás, Latoc e Azulzinho, os comparsas de aventuras sexuais do conto Mosca, publicado em 1890. Então esses dois amigos aqui, né, o Léon Fontaine e o Robert Pinchon, serão personagens do conto Mosca. E aqui a gente já começa a perceber essa vida, né, de aventuras, de romantismo,
prazeres sexuais, tudo isso eles buscavam, né? Aqui também a água, como eu falei, olha, minha grande paixão, minha absorvente paixão, escreve Guy, é o motivo também de muitas de suas obras. As águas salinas e vivificantes do Canal da Mancha e de suas belas praias. As águas doces do Sena, relaxantes, alegres, que em sua superfície convidam ao prazer e à sensualidade, mas que também revelam no silêncio opaco de suas profundezas o reino da loucura e da morte. O primeiro conto aqui já me deixou hipnotizado, né? O conto é sobre a água. Aqui nós temos uma complexa simbologia condensada nesse elemento. Felicidade compartilhada e uma angústia solitária e mortífera. Um pescador que passa a noite num barco, nevoeiro, o barco não conseguia sair do lugar, né? E aquela água, e aquele mistério que te envolve, você fica fascinado por esse conto. Também temos outro aqui, conto em que a água aparece, Partie de Campagne, que foi inclusive esse conto adaptado para o cinema por Jean Renoir. Interessante, né? A presença da água marca o Guy de Maupassant. Em 1875, ainda nessa década em que ele trabalhava no serviço público, Maupassant passa a frequentar com assiduidade os meios literários. Então, ele começa a envolver-se com o mundo parisiense da literatura. Encontra-se com Flaubert em Croisset e Paris. Gente, essa época, Victor Hugo, George Sand, Flaubert, já tinha morrido o Balzac. Balzac morre, inclusive, em 1850. Mas ainda borbulhava nessa Belle Époque, no final do século XIX, muitos escritores importantes em Paris. Ele também conhece o escritor russo Ivan Turgenev e um dos irmãos Goncourt, o Edmond de Goncourt, que escreveu os diários, tem uma cópia aqui, né? E o Turgenev, que passou a morar aqui na Europa, lá na Europa, né, nesse período. Essa é também a época dos encontros semanais com Émile Zola, em Paris, no Café Trappe, onde o autor de Germinal, o Zola, se reúne a cada quinta-feira com um grupo de amigos para discutir literatura. Não é demais? Então, o Guy de Maupassant vai para esse café Trappe, e ali eles discutem toda quinta junto com o Zola, discutem literatura. Então nós temos também o Huysmans, o Séard, Henrique, Alexis Mirbeau, ou também eles vão para a bela morada de Medan, a bela morada do Zola, nas margens do rio Sena. Então é uma época em que a literatura é discutida, né? As pessoas, os escritores vão falar dos seus livros em cafés, né? Vão trazer literatura para o dia a dia. A partir de 1877, os primeiros efeitos do contágio da sífilis que ele contraiu nessas aventuras sexuais com os amigos se fazem sentir. Nesse mesmo ano, Maupassant passa uma temporada sob cuidados médicos na localidade de Leuch-les-Bains. Então eles sempre vão para os lugares onde tem mar, para os balneários, né, para tentar curar a sífilis, os efeitos da sífilis, né? Em 1880, então nós temos outra década agora, o Flaubert libera-o para publicar seus contos. Então, até que enfim o Flaubert permite que o Guy de Maupassant publique. Aparece então simultaneamente um volume de versos chamado Des Vers, os versos do Maupassant, muito bem acolhido pela crítica, e a novela Bola de Sebo, que figura em Soirée de Medan, né, as tardes de Medan, ou as tardes não, né, as festas, Soirée, né, uns encontros de Medan, dessa localidade aí de Medan, de Zola, coletânea coletiva patrocinada por Zola sobre o tema da guerra. Dessa coletânea também participou Huysmans, Séard, Henrique e Alexis. Então nós temos o Zola promovendo, além desses encontros aí na sua casa em Medan, nas margens do Sena, ele promove também a publicação de contos desses escritores, como esse conto, como esse livro, Soirée de Medan, em que os escritores publicavam contos, novelas sobre a Guerra Franco-Prussiana. E o Maupassant publica
o conto ou a novela, ela é bem longa, né? Tá aqui, Bola de Sebo, que é sobre esse período da Guerra Franco-Prussiana. Então o Zola promovia, né, outros escritores também. Achei interessante, né, publicar um livro sobre o tema da guerra. Cada um coloca uma história, uma novela. Achei muito legal isso. O livro chamava-se Soirée de Mesdames. Flaubert, até então extremamente severo com relação ao trabalho de Maupassant, ele considera a novela Bola de Sebo uma obra-prima. E o sucesso de Bola de Sebo é surpreendente. E muitas edições paralelas são publicadas. O Guy de Maupassant tem também um romance chamado Bel Ami. Trata toda essa Paris do final do século. Em poucas semanas, depois da publicação de Bola de Sebo, vai ter um vídeo só para essa novela aqui, tá? O Guy de Maupassant se torna uma celebridade. E a grande imprensa se digladia pela publicação de um conto ou crônica seus. Então o pessoal fica louco, né? Quem é esse autor? Quem é esse escritor? Que loucura! E é interessante, né? Porque o Flaubert deixa com que o Guy fermente durante uma década seus escritos. Você escreva, mas não publique. Publique quando eu mandar, né? Aí o Flaubert libera, ele era muito severo com o Guy, libera e é um esplendor, né? Bola de Sebo é um espetáculo. Se você não leu, para agora esse vídeo e vai ler Bola de Sebo. É o conto Bola de Sebo. Impressionante. A euforia, então, desse conto, da publicação desse conto, ela é estancada brutalmente no dia 8 de junho de 1880. Então estava todo mundo comemorando a publicação do Bola de Sebo, todo mundo alegre, mas no dia 8 de junho de 1880 o Flaubert morre de um ataque de apoplexia, né? Um balde de água fria na cabeça desses escritores e principalmente do Guy de Maupassant, que perde um grande mentor. Depois de ter assumido os preparativos da cerimônia fúnebre, o Maupassant retorna a Paris isolando-se por completo. Então aqui já começa a decadência do Maupassant, né? Depois da morte do Flaubert. Croasset, esse lugar, essa casa mítica aí do Flaubert, permanecerá para sempre um lugar privilegiado na memória do Guy. Flaubert será para sempre o seu mestre, mas Maupassant se afastará rapidamente do grupo dos naturalistas, que é o grupo do Zola e esses outros escritores que viviam em torno aí dessa temática naturalista, né? O livro Germinal, os livros também do Zola são maravilhosos, né? Mas o Guy se afasta depois da morte do Zola deste grupo. A partir de então, Maupassant passa a dividir o seu tempo exclusivamente entre literatura, jornalismo e viagens. Maupassant começa a escrever para os jornais diários de Paris, o Le Gaulois, entre 1880 e 1890, o Gil Blas, a partir de 1881, que era um jornal bem polêmico. E aqui aparecem algumas mulheres. Tem uma personagem aqui que eu li ontem, inclusive, ela lê esse Gil Blas, que não era um jornal muito aconselhado para mulheres. E de uma forma mais esporádica, ele publica também no Le Figaro. Tais escritos, que abordam preferencialmente aspectos do cotidiano, são publicados nos jornais antes mesmo de serem reunidos em suas coletâneas. Então, Maupassant passa a publicar em jornais e ele vai fazer isso durante a década de 90. Tais escritos, então, são uma oportunidade aqui de viver disso, né? De viver da escrita, não constitui uma prerrogativa só sua. É interessante que outros escritores também faziam isso, publicavam primeiro nos jornais, depois apareciam em livros. A importância da literatura nos jornais da época era enorme, publicar em jornais seus contos, suas novelas. Alguns desses periódicos chegavam a publicar a cada dia vários contos e crônicas de um ou dois dos seus escritores e também publicaram folhetins românticos de autores vivos. Olha que interessante, né? Os romances folhetinescos aparecem aqui também nesses jornais. Lembra lá do Charles Dickens lá na Inglaterra? Também publicava em jornais. E aqui na França, nesse período, também isso acontece. É também nesses jornais que Maupassant publica suas críticas sobre os salões de pintura. Ele também participava, né, desse mundo aí da arte da pintura. Entre julho e agosto de 1881, ele vai para a Algéria como enviado especial do Le Gaulois. Outras viagens também se seguem. Ele vai como repórter do Le Gaulois e do Gil Blas
acompanhado de seu criado e futuro biógrafo, François Tassart. Ele vai realizar de 1883 a 1890 4 expedições pelo norte da África. Então nós temos o Maupassant viajante, Maupassant conhecendo outros mundos, depois dessa vida toda, né, rica de episódios, de contato com escritores, com Flaubert principalmente. Ele começa a escrever em jornais, depois do Bola de Sebo, né, ter sido um sucesso, todo mundo quer conhecer esse escritor. Ele começa a viajar então por meio desses jornais. Ele vai para o norte da África, são viagens de estudos, que ele também reproduz os itinerários do Flaubert, principalmente os itinerários de preparação do Salammbô, que é um livro importante do Flaubert, eu tenho aqui, esqueci de mostrar no meu vídeo sobre Flaubert, mas eu tenho também o Salammbô, de 1862, esse romance do Flaubert. Então o Guy quer fazer o percurso do romance de Flaubert. Achei tão bonito isso. Quando Flaubert estava preparando o romance, fez essa viagem, e o Guy, em homenagem ao amigo, também faz. E que consolida uma crítica severa à administração das colônias francesas no norte da África, né? O Guy faz uma crítica de como a França, nesse neocolonialismo, né, manda nessas colônias aí, né, como administra essas colônias. Viagens que lhe servem de entreato para uma vida por demais agitada em Paris, a grande metrópole, palco maior de seus contos e crônicas. Então, ora ele está lá em Paris, naquele mundo turbulento do final do século, de cafés, de bebedeiras, boemia, orgias, literatura, encontros. Ora ele está, então, viajando para o norte da África, vendo como que a França administra essa região, recordando também de Flaubert. Vai regularmente a Cannes no inverno, para junto da sua mãe adoentada. Entre os anos de 1884 e 1890, ele volta a ter um contato com a mãe. Ele visita também o seu irmão, o Hervé, em Antibes, nos anos de 1885, 1886 e 1887. Então essa década de 80 foi uma década privilegiada, né, de viagens, né, de descobertas. Retomando sua paixão juvenil, a partir de 1885, Maupassant navega no seu veleiro Bel-Ami, percorrendo rotas mediterrâneas, que inclusive eu falei, tem um romance com esse nome, Bel-Ami. Era um veleiro que ele adquiriu para viajar aí pelo Mediterrâneo. Ele viaja também para a Córcega, acompanhado de sua mãe em 1880, vai para a Itália, passando por Veneza, Roma, Nápoles e Sicília em 1885. Então, assim, os escritores franceses sempre buscam a Itália, essas regiões ensolaradas, né? E também regiões aí do Renascimento, da cultura, né? E o Guy também faz isso. Ele viaja também para Livorno, Pisa e Florença no ano de 1889. Dessas expedições, dessas viagens aí, riquíssimas, vão sair coletâneas de viagens. Meu Deus, queria tanto esses livros. O Soleil, de 1884, né, ao Sol. Sur l'eau, de 1888, e La Vie Errante, de 1890. A Vida Errante, né? Sobre a água, a vida errante são as traduções, né? Ao Sol, sobre a água e a vida errante. Vou procurar esses livros. São coletâneas de viagens em que o Guy escreve sobre isso. A sua produção da década também, de 1880, ela é surpreendente, gente. São vários contos que estão aqui, olha. As coletâneas de contos se sucedem. Então nós temos La Maison Tellier, de 1881, Mademoiselle Fifi, de 1882, Conte de la Bécasse, Claire de Lune, de 1883, Miss Harriet, Les Sœurs Rondal Yvette, de 1884, Conte du Jour et de la Nuit, 1885, Contos do Dia e da Noite, né? La Petite Roque, Monsieur Parent, Toine, de 1876, Leorla, de 1887, também um conto fantástico. Les Rosiers de Madame Rousson, 1888, La Main Gauche, a mão esquerda, né, de 1879, Les Inutiles Beuteux, a beleza inútil, de 1890. Então essa década de 80 são muitos contos.
estão aqui esses contos maravilhosos do Guy. Maupassant ele torna então-se um homem rico. Cada crônica ou conto publicado em jornais e revistas lhe rende entre 200 e 300 francos. E a frequência com que ele publica é semanal, de 2 a 3 vezes por semana ele publica nesses jornais e ganha muito. Estima-se que ele tenha ganho cerca de 120 mil francos no ano de 1889. Então se torna um escritor poderoso, né? Rico. A partir de 1885, seus contos colocam em cena personagens da alta sociedade. Ele já volta o olhar então também para Paris. Maupassant convive intimamente com a alta burguesia e com a aristocracia, apesar de detestar-lhes a artificialidade. Então ele convive com esse povo, mas ele é um homem simples, né? Ele foi criado lá no campo, na Normandia. Quando eu falei que ele começa a decadência física, embora ele tenha feito várias viagens, né, por causa da sífilis. E a decadência também, a solidão. Mas como escritor, ele está no auge. Ele sobe como escritor e decai como homem, né? Ele frequenta também as mulheres da época dos salões refinados. Lembra lá já no início do século XX, né, o La Recherche du Temps Perdu, do Proust, né, a busca desse tempo perdido aí também. Ele vai retratar esse mundo dos salões parisienses na sua obra. O Guy de Maupassant frequenta esses salões, da Hermine Leconte de Nouilly, de 1883. Nesse ano ele frequenta o salão dessa madame. A Condessa Potocka, em 1884. Marie Kahn, sua amante, bem como sua irmã Madame Kahn d'Anvers, também frequenta os salões dela. Participa assiduamente dos saraus de Madame Émile Strauss, viúva de Georges Bizet, que fez a ópera Carmen, a partir de 1885. Um meio que Marcel Proust conheceu bem, já que Madame Strauss teria sido o modelo da Madame de Guermantes, do Em Busca do Tempo Perdido. Então, é esse mundo do século XIX, dessa Paris, né, cheia de salões literários, de escritores boêmios, né, de vida. Outras mulheres, talvez menos ilustres, também fizeram parte da vida do Maupassant. A Joséphine Litzmann, com quem teve 3 filhos jamais reconhecidos pelo escritor. Ele teve uma menina chamada Lucienne, nascida em 1883, teve a Lucienne em 1884 e a Marthe em 1887. Então ele teve filhos com essa mulher aí, Joséphine Litzmann. Uma dançarina da Ópera de Paris também, ele manteve uma relação entre 1888 e 1890. Teve também contato com uma escritora e escultora lésbica, Gisèle Destock, e outras tantas mulheres que se deixavam atrair pelo célebre e rico escritor. Então nós temos aí o Guy, né, um bon vivant, um mulherengo, né, dessa Paris Belle Époque. Em abril de 1883, ele publica um romance chamado Une vie, Uma Vida, alcançando imediato sucesso. Nunca li esse. Eu já tive e nunca li. Passei para frente. Ai. A partir de então, depois desse romance, o ritmo de aparição dos romances torna-se praticamente anual, beneficiado por uma diminuição na produção dos contos. Então, já li os contos, agora eu vou para os romances, né? Bel-Ami, esse romance, vem a público em 1885. Mont-Oriol é lançado em 1887. E em seguida é a vez de Pierre et Jean, de 1888. Forte comme la mort, de 1889. Forte como a morte, né? E Notre Cœur, de 1890. Nosso Coração. São romances do Guy de Maupassant. Alguns, então, estão traduzidos aqui. Esse Uma Vida, o Bel-Ami, os outros eu não sei, tem que pesquisar. De 1884 a 1886, ele assiste às aulas do famoso neurologista Jean-Martin Charcot, no Hospital Geral de Salpêtrière, em Paris. Então ele também participa dessas aulas do neurologista Charcot. É uma vida, né, do seu tempo. O irmão de Maupassant, o Hervé, sempre instável e causa grande preocupação à família. Sem profissão certa, ele entra num processo de
deterioração psíquica. Deterioração psíquica, o Hervé. Em 1889, ele é internado em Lyon e morre no dia 13 de novembro desse mesmo ano, 1889, o irmão do Maupassant. Maupassant é responsável, então, pelos cuidados e internamento desse irmão, já que ele era rico, tinha condição de fazer tudo isso. Porém, ele mesmo está doente, nessa época, padecendo dos sintomas terciários da sífilis, e aliados também a enxaquecas, vertigens, problemas de visão, alopecia e a depressões que se alternam com períodos maníacos de exaltação e alucinações visuais e olfativas. Então começa essa decadência física do Maupassant nesse período. A partir de 1883, o escritor havia passado a se tratar nas estâncias de Châteauguyon, Plombières, Luchon e Divonne. Então nós temos o Guy tentando, né, se tratar dentro desse quadro aí de decadência. Presentes desde 1877, todos esses sintomas se agravam até resultarem numa paralisia generalizada, causando-lhe sofrimentos consideráveis a partir de 1888. Então, em 1888, o Guy, né, começa uma decadência mesmo assim bem forte, com esses sintomas de enxaquecas, depressão, alucinações visuais, e tudo isso se agrava, vertigens, e os médicos lhe receitam mercúrio, brometo e excitantes, drogas às quais Maupassant acrescenta o ópio, o haxixe e o éter. Então vocês vejam, né? É uma ascensão como escritor nesse mundo que a gente acha assim, né? É aquele mundo que eu queria viver do século XIX. Produção de contos, de romances, viagens, namoros, boemia, mulheres, bebida, dinheiro, mas a decadência física, né? A sífilis causa toda esse sofrimento, né? O irmão morre enlouquecido, ele assume tudo isso, tenta se cuidar, mas inevitavelmente, né, ele caminha aí para as drogas, e os médicos lhe enfiam muitos remédios, ele vai também usando outras drogas, né? A partir de 1889 ele escreve pouco. 2 romances são iniciados entre 1890 e 1891 e ficaram inacabados. São eles L'âme étrangère, a alma estrangeira, e L'Angélus, anjos. 2 peças de teatro também são redigidas nesse período. Moussotte, de 1891, e La Paz de Ménage, de 1893. A paz aí nesse matrimônio, né? O nome da peça de teatro. Então ele ainda tenta escrever alguma coisa nesse final, né? A partir de 1891, o Guy de Maupassant ele cai em profunda depressão. Em 1º de janeiro de 1892, ele tenta o suicídio. Aí, gente, é uma história terrível. Ele, acho que tenta cortar a garganta, não sei como que foi o suicídio. Aqui a moça não coloca, né? Mas eu já li em outro livro. Ele tenta, não consegue se matar, né? Acho que daqueles loucos anos. Esqueci o nome do livro que eu li isso. Ele tenta se matar, não consegue, né? Ele é internado no dia 7 de janeiro de 1892 no sanatório do Dr. Blanche, em Passy. Esse Dr. Blanche ele era filho do Dr. Esprit Blanche, que recebeu também no hospital Gérard de Nerval, que é um outro poeta, escritor aí escritor maldito desse período, né, da Belle Époque. Então ele vai internado aí nesse hospital em Paris, no Hospital Passy, que será a sua última morada. Lá o escritor duelava contra inimigos imaginários. Dizia ter sido envenenado por animais. Plantava pequenos Maupassant nos jardins. Imaginava-se sujo, urrava e andava como um animal. Me lembrou, gente, não tem nada a ver, mas eu fiz essa associação. Do Nabucodonosor, acho que é no livro do profeta Daniel, né? Ele terminou a vida urvando como um bicho, né? Então o Maupassant também, ele fica louco, né, no final. Vai para esse hospital, termina aí na loucura. 42 anos, então, ele tinha, não é isso?
Guy de Maupassant morre no dia 6 de julho de 1893, após uma lenta e dolorosa degradação. A cerimônia fúnebre se realiza 2 dias depois na igreja Saint-Pierre de Challot. Nem a mãe nem o pai de Guy puderam assistir às exéquias do filho. Ele é enterrado no cemitério de Montparnasse, num caixão de 3 camadas alternadas de zinco e de carvalho, sendo contrariado assim seu desejo de ser depositado diretamente na terra. Segundo contam os irmãos Goncourt, fofoqueiros da época, né? Em seu diário, o enterro foi acompanhado por inúmeros escritores e amigos como Alexandre Dumas Filho, Jean Laurent, Henri Rougon, Catulle Mendeux, Henri Séard, Marcel Prévost, Paul Alexis, Henri Lavedon, José Maria de Heredia e Émile Zola, que trocavam piadas e anedotas fúnebres e obscenas, tudo bem ao gosto de Maupassant. Então, no próprio velório, meus amigos, lembrando aí da vida do Maupassant. 1850 ele nasce, morre em 1893. É uma vida intensa, né? E as pessoas ali, lembrando, né, desse grande escritor, acompanhando-o no seu último momento, e as últimas palavras couberam, então, a Zola, que eu quero ler para encerrar para vocês aqui. Não conheci outro escritor que tenha vivido estreia tão feliz, de sucesso mais rápido e mais unânime. Aceitávamos tudo dele. Aquilo que teria chocado na pluma de outro era dele recebido com sorriso. Ele satisfazia todas as inteligências, tocava todas as sensibilidades. Seu extraordinário talento, robusto e franco, sem concessão a coisa alguma, impunha-se de golpe à admiração e ao afeto, tanto do público letrado como dos leitores comuns que permitiram carinhosamente a esse artista original o direito de crescer à parte. Nós o compreendíamos porque ele era a clareza, a simplicidade, a medida e a força. Nós o amávamos porque ele tinha bondade espirituosa, a sátira profunda que quase por um milagre não se tornava perversa, a alegria destemida que persiste mesmo sob as lágrimas. Ele pertencia à grande linhagem dos escritores franceses. Teve como predecessores Rabelais, Montaigne, Molière, La Fontaine, os fortes e lúcidos, aqueles que são a raiz e a luz de nossa literatura. Os leitores os admiramos, não se enganaram. Os admiradores não se enganaram. Seguiram seu instinto, indo em direção a esta força límpida e faiscante, a este bom humor do pensamento e do estilo que sabia satisfazer seus anseios. E eles puderam reconhecer nesse escritor pessimista, que lhes proporcionava feliz sensação de equilíbrio e vigor, a claridade perfeita de suas obras. Amei esse epitáfio, né? Essa fala final aí do Zola no enterro do Guy de Maupassant. Então é isso, gente. Um grande escritor francês. Maravilhoso. Guy de Maupassant. Um abraço e até mais.